Oi, pessoal, sobrevivemos ao nosso curso. Estamos aqui no vídeo 10, não esqueçam, também tem o vídeo 0 lá, dizendo sobre quem nós somos, onde estamos, para onde vamos. E aqui no nosso vídeo 10, eu trouxe para vocês uma novidade, que não estava prevista no nosso curso inicialmente, mas que quando eu comecei a elaborar, eu senti aí esse chamado para trabalhar com vocês, principalmente com vocês que estão perdidos, que não sabem por onde começar, ou que estão estudando, mas não sabem por onde começar a organizar o raciocínio, que estudaram tudo de modo desorganizado, tudo de modo assim, tá tudo picado aquele conhecimento, por onde a gente vai começar? Então, o que eu fiz? Separei 30 assuntos que vão estar na sua prova. Mas, Mari, em que prova? Parti aqui da prova comum. O que é a prova comum? É uma prova de analista. Uma prova de analista, uma prova de oficial de justiça. E esses temas que a gente vai explorar aqui, tô fazendo assim porque eles estão permeando essas provas. Esses temas que a gente vai explorar nessas provas de analista, eles também vão estar presentes em provas de procuradorias, em provas de delegado de polícia, em provas de promotoria, de promotor de justiça, em provas de magistratura. Então, são 30 temas para você começar a estudar de modo não linear. E vão estar na sua prova, porque você vai lembrar de mim quando você se deparar com eles, assim como todos os meus alunos, quando vêm os temas e se deparam, Mari, caiu aquilo que tu iria falar. E eu fico muito, muito, muito feliz. Então, papel e caneta na mão, vamos separar? Então, 30 pontos por onde vocês vão iniciar. Mari, esses pontos, eu tenho que estudar um ponto por dia? Ai, meu óculos deu coceira aqui, Thiago. Vamos lá. Tenho que estudar um desses pontos por dia? Não. Tem pontos aqui que são extremamente tensos, que vocês vão se debruçar, inclusive, uma semana em cima desse ponto. E não é vocês, eu também, se eu tiver que estudar esse ponto de maneira minuciosa, eu vou ficar uma semana estudando ele. E não tem problema nenhum. Por quê? Porque a gente está partindo do pressuposto de tudo aquilo que a gente estuda, a gente depois só revisa. A gente não está transferindo o momento do aprendizado. Por isso que eu não sou favorável a gente ficar fazendo resumo. Porque a gente faz o resumo, depois a gente faz o resumo do resumo. E por isso que eu trabalhei tanto com vocês, ainda que eu não tenha falado explicitamente aqui, no caderno de erros, no mapeamento, na realização de questões. Porque a gente vai trabalhar de uma forma ativa e não vai ficar transferindo aquele conhecimento, o aprendizado daquele conhecimento para um momento futuro e muitas vezes até incerto, né? Porque a gente não sabe quando que a gente vai parar de novo para estudar. Então, é o seguinte, pessoal, papel e caneta na mão e a gente vai começar. Os primeiros temas que a gente vai trabalhar aqui são os temas relacionados a direito constitucional. Em que pese seja um tema super comum e que esteja em todos os editais, são raros os alunos que se debruçam sobre ele, porque ele é um tema bastante extenso. E qual que é o tema? É controle de constitucionalidade. E a pergunta que não quer calar, Mari, eu tenho que ler uma doutrina aqui? Eu tenho que ler as leis aqui? Deve, asterisco triplo. Qual que é o melhor livro? Melhor não diria, mas os alunos gostam muito do Pedro Lenza. Eu também, porque o Lenza é bastante completo nessa parte. Mas, Mari, eu tenho que ler a lei seca aqui? Tem. E, Mari, eu vou fazer um concurso para analista, eu tenho que ler jurisprudência aqui? Deve. Então, controle de constitucionalidade, ele está extremamente ligado com o quê? Poder constituinte. Então, controle de constitucionalidade e poder constituinte é o nosso tema 1 de direito constitucional que vocês têm que estudar. E o nosso tema 2, qual que é? Direitos fundamentais, lá do artigo 5º da Constituição. Mas, contudo, entretanto, todavia, porém, a gente precisa estudar a teoria dos direitos fundamentais. E a gente também precisa estudar ali a questão de não haver uma proteção deficiente e de não haver um excesso na questão dos direitos fundamentais. Então, direitos fundamentais, eu tenho que ler o que está na Constituição, mas eu também tenho que ler um livro para estudar essa teoria dos direitos fundamentais e eu também tenho que ler a jurisprudência a respeito dos direitos fundamentais. E qual que é o terceiro tema aí de constitucional, Mari? O terceiro tema é poder legislativo. E o quarto qual é? Processo legislativo. E por que tu fez essa carinha, Mari? Poder e processo legislativo? Porque vocês, a maioria de vocês foge de poder legislativo e de processo legislativo. E junto com o poder legislativo, não esqueçam TCU, TCE, asterisco duplo, porque deu uma parada nas provas, mas vai voltar a ser pedido. E processo legislativo, porque a maioria aí tá lá no miolo da Constituição, poder legislativo e processo legislativo. Quando o aluno chega, já tá cansado, aí o aluno vai lá pro final estudar tributário e seguridade e não volta nessa parte. Ou estuda de uma maneira assim, mais desleixada. E quando chega na hora da prova, o que faz? Esquece, erra e perde questão boba, que é a letra da lei. Então, sugiro estudar poder e processo legislativo com o livro do lado e lendo a Constituição. E agora, Mari, a partir do tema 5, o que tu nos diz? Agora eu vou falar um pouquinho sobre administrativo.
E o que eu trago para vocês? Trago o tradicional em administrativo. Atos administrativos a gente tem que saber, porque, ou seja, o direito administrativo todo ele funciona na base dos atos. A administração pública toda ela é formada em vários atos diariamente. Além de atos administrativos, poderes administrativos, e aqui um asterisco triplo em poder de polícia e a jurisprudência a respeito de poder de polícia. O nosso sétimo tema, e dentro do direito administrativo, controle da administração pública, o nosso controle e as formas de controle da administração pública, e o nosso tema oitavo em direito administrativo, aquele que não quer calar e que todo mundo foge, licitações e contratos. Para isso, sim, sugiro assistir uma videoaula junto ou algumas videoaulas para que vocês consigam, então, ter parâmetro de comparação e também ter uma baliza para o conhecimento para que vocês leiam a lei seca depois e leiam a doutrina já sabendo aquilo que é mais importante. Maria, é favorável, é legal, é bom fazer um estudo comparado entre a nova lei de licitações e a lei anterior? Sim, especialmente se você for prestar um concurso que a banca for a Sebrasp. E principalmente se você for prestar um concurso mais complexo que tem o risco de questões discursivas. Então eu acho que é bem importante a gente ter esse comparativo. Mari, mas eu tô começando a estudar agora, nunca estudei licitações, eu saí da faculdade agora, estudei mais ou menos, só vi licitações. Faço esse estudo comparativo? Primeiro lê a lei nova, mas vê esses vídeos que comparam a lei nova com a lei velha. E o nosso nono tema que eu selecionei, qual que é? Processo administrativo. Processo administrativo da Lei 9784, não raro os alunos leem quando cai o quê? A letra da lei. Porque o aluno considera que é muito fácil, então ele lê a lei de qualquer forma. Quero que vocês atentem. E por que tu diz isso, Mari? Porque eu acompanho os meus alunos nas provas, acompanho os meus alunos quando eles fazem questões, porque quando a gente faz encontros, a gente faz questões juntos, resolve questões juntos, e é um tema que os alunos frequentemente têm errado, assim como súmulas vinculantes. Por isso que eu botei lá, ó, no nosso vídeo das súmulas, para vocês iniciarem o estudo de súmulas, lendo o quê? Súmulas vinculantes. Passado isso, pessoal, a gente vai então para o direito penal. E no direito penal, por onde que a gente começa? Que geralmente aí é onde os alunos se atrapalham. A teoria do fato típico, né? Fato típico, ilícito e culpável. Erro de tipo, erro de proibição, erro de execução, as questões excludentes de culpabilidade. Temos que saber? Devemos saber. Então a gente vai ter que se debruçar aí um bom período sobre a questão da teoria do fato típico em direito penal. E um segundo ponto que eu considero importante em direito penal são os crimes contra a administração pública. Muito cuidado naquele verbo nuclear do tipo apropriar-se, desviar, receber, ofertar. Tem que saber, tem que grifar. E lembra que eu falei lá nos vídeos anteriores, grifar com canetinha vermelha? Aí os verbos nucleares do tipo nos crimes em penal, sugiro também que vocês grifem. E agora, pessoal, eu selecionei 1, 2, 3, 4, 5. Selecionei 5 leis esparsas que eu considero super importantes que vocês leiam, porque vão estar em todos os concursos. Quais são elas? A primeira, lei de improbidade administrativa. E cuidado com a jurisprudência do STF, porque ela vem mudando. E a lei vem vindo, e veio coisas novas. Então, assim, ó, é algo que vocês têm que levar sempre atualizado. Então, lei de improbidade administrativa, nosso ponto 12. Lei de acesso à informação, nosso ponto 12. Nosso ponto 13. Nosso ponto 14, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, está super em voga aí, né? A questão dos dados, da onde vem, para que lado vão, quem que vai proteger. E aí, para quem vai fazer o concurso da AGU, não esquece, nós temos agora a agência aí que vai tratar a autoridade de proteção de dados e vamos ter também a autarquia aí da questão da proteção de dados. Então, muita atenção quanto a isso. E as duas leis tradicionalíssimas nos concursos que sempre temos, Estatuto do Idoso e Estatuto da Pessoa com Deficiência. Muito cuidado quando a gente for ler Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, para aqueles conceitos iniciais. Considera-se idoso, considera-se pessoa com deficiência, considera-se barreira, considera-se acessibilidade. Então, esses conceitos iniciais que vão ser trabalhados ao longo da lei, muito cuidado aí. E aí, pessoal, chegamos em processo penal. E processo penal, separei 3 pontos. Quais são esses pontos? Os pontos que sempre estão nas provas: prisões, provas e competência. E provas, muito cuidado, asterisco, porque provas é algo que envolve o quê? Muita jurisprudência. Então, super cuidado aqui. Então, prisões, provas e competência em processo penal. Recursos não é em todos os concursos que nós temos recursos no processo penal. Por isso que eu não coloquei aqui. Mas esses 3 aqui são o top 3
do processo penal. E a gente vai para onde? A gente vai para o direito civil, parte geral. Apesar de ser a parte que a gente mais estuda na faculdade, que a gente mais lembra, também é a parte que a gente mais erra. Porque a gente tem uma falsa sensação que a gente conhece, mas geralmente a gente não atenta a essas questões peculiares da lei seca. Então, quero que vocês cuidem na parte geral do direito civil, prescrição, responsabilidade civil. E na questão de responsabilidade civil, aproveitem e já deem uma olhadinha na responsabilidade civil do Estado. A gente puxa um pontinho aqui também de direito administrativo e faz o quê? Concatena. Por isso que eu fiz assim com a mão. Concatena com o direito civil. E mais um ponto que eu deixaria em direito civil é o ponto relacionado ao direito das obrigações. Muito cuidado, então, obrigações divisíveis, indivisíveis, obrigações de dar, de fazer, de não fazer. Super cuidado aí, leitura do Código Civil, essencial também nessa parte, assim como na parte geral. E agora, vamos para o que a gente tem em processo civil. E processo civil aí a gente tem algumas novidades e quando a gente chega lá para a parte final, o aluno vai deixando e não lê com afinco o nosso Código de Processo Civil. Mas Mari, por onde tu começarias o processo civil? Eu começaria por ela, o calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque o aluno lê, não entende, chega a questão, vai fazer o quê? Vai lá e erra, não vai errar mais. Que são as tutelas. Então começa o processo civil pelas tutelas. É raro que nós tenhamos uma prova de concurso de processo civil que a gente não tenha tutelas. Depois de tutelas, a gente vai para onde? Recursos nos tribunais superiores. Porque o aluno lá fica só com as apelações, no máximo com os embargos de declaração e não atenta para o recurso especial, não atenta para o recurso extraordinário. Cuidado aí, recurso especial, mudou a lei, mudaram os requisitos, não é tudo que sobe, hein? Muito cuidado. Atualiza o código, foi final de 2022, mês de 2022, atualiza o código aí, porque vai cair na tua prova, vai cair nas próximas provas também. E aí tem outra questão também, que geralmente está nas provas de processo civil, que é a ação rescisória. Que o aluno também vai deixando e não estuda. Então, a ação rescisória, eu juntaria aí tutela, recursos e ação rescisória. E depois disso, Mário, o que tu sugere? Sugiro intervenção de terceiros, sugiro a amicus curiae e vou depois para partes e procuradores. Sabe lá quando o procurador da parte falece, o que acontece? Não? Então, corre lá para o Código de Processo Civil. O aluno se perde nessas questões iniciais. Estamos aí com 26 pontos de estudo. Faltam só mais 4. Fica comigo aqui. Ponto 27. Temos o quê? Custas e honorários. Especialmente se tu for fazer concurso, se você for fazer concurso para procuradorias. É super importante e vai estar na sua prova. Assim como cumprimento de sentença, execução e, por fim, lei dos juizados especiais, cíveis e criminais. 9.099 e a 10.259. E ainda a lei dos juizados da Fazenda Pública. Tá bom? Com isso a gente encerra aqui o nosso vídeo número 10. Eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco. É uma imensa satisfação dividir esses momentos e essas organizações com vocês. Qualquer dúvida, chama lá no método M, métodomentoria@gmail.com. Se tiver alguma dúvida aí quanto ao curso, porque as gurias atendem vocês. Um super beijo, fiquem bem e até mais. Nos vemos por aí.